Olá! Neste vídeo eu vou mostrar, do zero, como criar um portal de notícias locais Porto Alegre igual a esse que você está vendo na tela. Repare como ele já vem completo. A página inicial cheia de matérias, o menu com as seções e os espaços de anúncio, tudo organizado e no ar. Ele até cria stories automáticos, no estilo Instagram, a partir das suas notícias. É só clicar aqui em Stories. Cada notícia vira um story em tela cheia, com a foto de capa e o título, passando sozinho, igualzinho às redes sociais. E cada matéria tem a sua própria página, com foto de capa, conteúdo e comentários. Olha só como fica uma matéria por dentro. E o melhor, dá para montar tudo isso em poucos minutos, sem escrever uma única linha de código. Então acompanhe comigo, que eu vou ensinar o passo a passo completo, do início até o site no ar. Para criar um site desses do zero, o primeiro passo é entrar no site oficial do Jornal Box. Essa é a página oficial. Para começar, clico aqui em Criar meu site grátis. Chegamos na tela de cadastro. Se você já tem uma conta, é só clicar aqui em Entrar, no rodapé. Como eu ainda não tenho conta, vou criar a minha do zero aqui. Também dá para se cadastrar com o Google, em um clique, neste botão. Mas eu vou fazer o cadastro completo para mostrar todos os campos. Começo preenchendo aqui o meu nome completo. Em seguida, preencho o meu e-mail de acesso. Vale usar um e-mail válido, porque é por ele que você entra na conta. Depois, crie uma senha com pelo menos 8 caracteres. Aqui tem o campo Onde nos achou. Como você está me vendo pelo YouTube, eu seleciono a opção YouTube. Logo abaixo, informo meu número de WhatsApp. É por ele que o Jornal Box fala comigo sobre a minha conta. Agora marco aqui, concordando com os termos de uso e as políticas. Agora clico em Criar conta. Vou aguardar alguns segundos enquanto o sistema cria a conta e faz o login automaticamente. Conta criada com sucesso. Repare que já entramos no sistema e caímos direto na tela de criação do site. Agora vou criar o site. Repare que não pago nada agora. Monto o site inteiro de graça e só pago depois, quando ele estiver pronto. Vou dar o nome de Poá agora para o site. O endereço do site já é gerado automático, a partir do nome. Agora o tipo de site. Ao abrir este campo, aparecem duas opções: criar um blog ou criar um portal de notícias. Você escolhe qual será o seu site. No nosso caso, vou deixar como portal de notícias. Em seguida, a categoria principal do site. Aqui também abre uma lista com as categorias disponíveis. É o assunto central que melhor representa o seu site. Vou selecionar todos, geral. Agora as cores do site. Existem duas formas de escolher a cor. A primeira é clicar no quadrado colorido e arrastar o cursor na paleta até chegar na cor desejada, assim. A segunda forma, mais precisa, é digitar diretamente o código hexadecimal no campo, que é o que farei para a cor secundária. Após concluir esse passo, clico em Criar site grátis. Pronto, o site já está no ar e caímos direto no painel de controle. E olha só, bem no topo já aparece o aviso de que o seu site está online, com um botão para acessar o site na hora. É só clicar ali sempre que quiser ver o site publicado. Esse aqui é o painel, onde você acompanha o resumo do site. Bem no topo, estes blocos trazem os números principais, como visitas e posts publicados. E logo abaixo, este gráfico mostra a evolução das visitas do site ao longo do tempo. Como o site acabou de nascer, ainda está tudo zerado. Então vamos começar a deixar tudo configurado. Antes de adicionar conteúdo, é necessário configurar a base de forma adequada. A inteligência artificial utiliza esse ambiente para compreender o contexto e garantir o correto funcionamento posterior. Vou percorrer cada aba individualmente. Para acessar essas opções, no menu localizado no lado esquerdo da tela, é necessário clicar em Configurações. A primeira aba, Informações, é o coração do site. Começo pelo nome. O slogan, que é a frase curta de identidade do site. E uma descrição mais completa do que é o site. Um campo muito útil é o idioma do site. Ao abrir, você escolhe o idioma em que o tema e o conteúdo gerado pela inteligência artificial vão sair. Se o seu público for de outro país, é aqui que você define. Logo abaixo, o telefone de contato. Ele é opcional, mas se você preencher, aparece no site para os visitantes entrarem em contato. E o campo de CNPJ também é opcional. Se você tem empresa e preenche aqui, o número aparece no rodapé do site, passando mais credibilidade e profissionalismo. Ainda nesta aba existe o botão Importar conteúdo de exemplo. Ele preenche o site com posts e categorias de demonstração só para você ver como fica. Eu não vou usar, porque vamos criar conteúdo real depois. Fica só o registro de que existe. Após preencher os campos, clico no botão Salvar configurações. A operação foi concluída com sucesso e as alterações foram salvas. Agora, na parte superior, seleciono a aba Redes sociais. Aqui eu coloco os links completos das minhas redes. Eles viram os ícones no rodapé do site. Começo pelo Facebook. Em seguida, o Instagram. E o canal do YouTube. Se você deixar algum campo vazio, o ícone daquela rede simplesmente não aparece no site.
Um ponto importante: é necessário utilizar o endereço completo, iniciando com HTTPS. Apenas o nome de usuário não é válido. Em seguida, faça o clique em Salvar redes. Concluído, o salvamento foi realizado com sucesso. A próxima aba apresenta as configurações de domínio. O site está configurado inicialmente no subdomínio gratuito do Jornal Box, porém um domínio próprio transmite muito mais profissionalismo e é necessário para integrar o Analytics e o Search Console. O processo é: você compra o domínio em um registrador e digita ele aqui neste campo, apenas o nome, sem HTTPS na frente. Após preencher os dados, é necessário clicar no botão Salvar domínio. Não realizarei o clique agora, pois é apenas uma demonstração, mas é nesse local que a ação deve ser executada. O painel exibe os registros de DNS que devem ser copiados e colados no registrador de domínios. Após a propagação do DNS, o Jornal Box ativa o domínio e o certificado de segurança automaticamente. Agora, a aba de integrações, onde você faz a conexão do site com ferramentas externas. Nas redes sociais, é possível conectar o Facebook, o Instagram, o TikTok e o X, o antigo Twitter, para publicar os seus posts automaticamente nessas plataformas. Também há o Google AdSense, que é utilizado para vincular a sua conta de anúncios do Google e gerar renda por meio da publicidade no site. Além disso, o IndexNow é uma ferramenta fundamental. Ela informa os mecanismos de busca sempre que você publica um conteúdo, permitindo que o seu material seja indexado mais rapidamente pelo Google. Por fim, o Google Analytics e o Search Console, que servem para monitorar as visitas e o desempenho do site nas buscas. Um aviso importante: essas 3 ferramentas do Google só funcionam caso o domínio próprio já tenha sido configurado, como foi mostrado na aba anterior. A aba de textos institucionais é responsável pelas páginas sobre nós, termos e política de privacidade. Você não precisa criar o conteúdo do zero. Nesse botão, Gerar com inteligência artificial, o sistema elabora as 3 páginas automaticamente, adaptadas ao tema do site. Após a geração, basta realizar as correções necessárias. É importante lembrar de revisar o texto e, caso possível, consultar um advogado para validar a política de privacidade de acordo com a LGPD. A aba Promoção é útil para quem deseja comercializar produtos ou serviços. Neste local, é possível cadastrar seus produtos ou serviços, incluindo nome, descrição e link. Em seguida, a inteligência artificial recomenda-os de forma espontânea nos conteúdos do site. Essa abordagem é uma maneira eficiente de transformar o conteúdo do site em oportunidades de venda, sem que pareça uma divulgação direta. A última aba é a de Reset. É importante salientar que não será realizada nenhuma ação aqui, pois é uma seção sensível. Vou apenas esclarecer a finalidade de cada função. A primeira opção é a remoção personalizada. Nela, o usuário escolhe de forma específica o que deseja excluir, como, por exemplo, apenas os posts ou apenas os comentários. Trata-se da opção mais precisa. A segunda opção, Resetar conteúdo, apaga de forma única todos os posts, categorias e tags. Essa função é indicada para limpar o conteúdo de demonstração e iniciar do início. A terceira opção, Resetar layout, restaura a logomarca, as cores, as fontes e o tema para o padrão original. É ideal caso tenha modificado excessivamente o visual e deseje recomeçar. A quarta opção, Resetar tudo, apaga totalmente o conteúdo, o layout e as configurações. O site volta ao estado inicial, como se fosse recém-criado. Essa opção deve ser usada apenas em último caso, pois nenhuma das ações pode ser revertida. Todo site precisa de uma identidade visual, uma logomarca. Isso está disponível na seção Layout. No menu lateral, seleciono a opção Layout. Nesta parte superior, acesso à aba Logomarca. Existem 2 formas de adicionar a logo aqui. Vou utilizar a opção Gerar com inteligência artificial para criar uma. É só clicar, e ela começa a desenhar na hora. Observe, a inteligência artificial desenvolve a logomarca com base no nome e nas cores já definidas para o site. O processo leva alguns segundos. A logomarca já está pronta. Ela aparece na prévia neste momento. Caso já possua uma logo salva no computador e prefira usá-la, é só clicar no botão Trocar e selecionar o arquivo. Este botão de lixeira, localizado ao lado, permite excluir a imagem se desejar recomeçar. Como a logomarca gerada pela inteligência artificial ficou adequada, clico em Salvar logomarcas. Logomarca salva. Há um ponto importante: o sistema criou 2 versões da sua logo, uma escura e uma clara. Ao utilizar o site no modo claro, a versão escura da logomarca é exibida, como mostra o exemplo marcado em vermelho. Mas quando ele clica neste botão de tema, aqui do lado, para ativar o modo escuro, a logomarca é substituída automaticamente pela versão clara, como esta, para garantir a visibilidade no fundo escuro. Esta versão clara é armazenada aqui, na seção Logomarca escura, que está marcada em vermelho. O site a utiliza automaticamente no modo escuro. O sistema também gera automaticamente o favicon, o ícone que aparece na aba do navegador. Veja aqui ao lado, é este pequeno ícone ao lado do nome do site na aba. Ele auxilia o leitor a identificar o site entre outras abas abertas e é criado a partir da sua logomarca.
Ainda dentro da opção Layout, acesse a seção Cores para definir a paleta de cores do site inteiro. Clico na aba denominada Cores. Para facilitar a visualização, mantenho ao lado uma imagem do site e vou indicando onde cada cor é utilizada. Nas partes superiores estão as cores principais. A cor primária é a mais relevante, pois é utilizada em botões, links e destaques. Existem duas formas de definir essa cor. A primeira é clicar no quadrado colorido e mover o cursor na paleta até encontrar a cor desejada. A segunda forma é digitar o código hexadecimal direto no campo, que começa com o símbolo de cerquilha e tem 6 caracteres. Logo abaixo, cada seção do site possui sua própria cor. Essa cor define o fundo da parte superior, que é a faixa localizada no topo da página. Essa cor controla o cabeçalho, onde é exibida a logomarca. Essa cor é responsável pelo menu de navegação, que contém as categorias do site. Essa cor corresponde ao rodapé, localizado na parte inferior da página. Em cada seção é possível ajustar separadamente a cor do fundo e a cor do texto. Ao lado de cada cor de fundo, há a cor do texto daquela seção, que é a cor das letras. Nesse exemplo, é a cor do texto do cabeçalho. É importante ressaltar que a cor do texto deve sempre ter contraste com a cor do fundo. Caso as duas sejam iguais, o texto ficará invisível e não será legível. Configurar cada cor individualmente pode ser trabalhoso, por isso existe um atalho, o botão Gerar paleta. Ao clicar nesse botão, o sistema cria automaticamente uma combinação harmoniosa com todas as partes do site: topo, cabeçalho, menu, fundo e rodapé. Caso não esteja satisfeito com a paleta gerada, é possível clicar novamente até encontrar a combinação que se adequa à sua marca. Após ajustar, clico em Salvar para aplicar as cores definidas. As cores já foram aplicadas com sucesso. Agora faço clique na aba Fontes. Nessa seção, é possível selecionar duas tipografias, uma para os títulos e outra para o corpo do texto, utilizando a biblioteca do Google Fontes. Vou alterar a fonte do título para que você possa visualizar o funcionamento. Observe que o visualizador no topo foi atualizado automaticamente, mostrando como o texto será exibido no site. Abaixo, é possível escolher a fonte do corpo do texto, seguindo o mesmo procedimento. Recomenda-se utilizar uma fonte destacada nos títulos e outra clara no corpo. Após definir as fontes, faço clique em Salvar. As fontes foram salvas com sucesso. A aba Temas define a estrutura visual do site, ou seja, como os elementos estão dispostos na página. Existem diversos modelos prontos. Basta selecionar o que desejar e salvar. Qualquer alteração no layout pode ser desfeita, então é possível testar sem preocupação. Vou selecionar um modelo distinto para que você possa observar a diferença. O tema foi salvo com sucesso. O tema foi aplicado com sucesso. Na aba de Anúncios, localizada no Layout, você controla os espaços de publicidade do site. O Jornal Box oferece dois tipos de banner: os largos, posicionados no topo e entre as seções, e os quadrados, distribuídos entre os postis. Cada um pode ser ativado ou desativado. Para evitar que o site fique sobrecarregado, recomenda-se desativar o banner do topo e alguns banners largos adicionais, mantendo apenas 2 banners largos e os quadrados ativos. Vou selecionar essa configuração. Observe que os banners desativados ficam com um tom mais claro. Em cada banner ativo, é possível importar a imagem do anúncio a partir do computador ou inserir o endereço da imagem no campo de URL, além de definir o link de destino. Após isso, basta clicar em Salvar. Clico em Salvar anúncios. Anúncios salvos. Com a base concluída, é possível criar as categorias, que correspondem às seções do site e aparecem automaticamente no menu de navegação. Para o aprendizado, vou criar 2 categorias. Na barra lateral, ao passar o mouse sobre a opção Postis, o submenu é exibido e, nesse momento, é possível selecionar a opção Categorias. Para criar a primeira categoria, clico no botão Nova Categoria. Dou o nome de Notícias da cidade. E clico em Salvar. Agora vou criar a segunda, da mesma forma, para consolidar o aprendizado. Clico novamente em Nova Categoria. Preencho o nome, agora Cultura e Lazer. E clico em Salvar novamente. As 2 categorias foram criadas e já aparecem no menu do site automaticamente. Um site precisa de conteúdo. Vou demonstrar como publicar um post. No menu lateral esquerdo, seleciono a opção Postis. Essa é a área de gerenciamento de postis. É possível criar de 3 maneiras: redigir manualmente, importar a partir de um feed RSS ou utilizar inteligência artificial. Vou apresentar as 2 principais, iniciando pela criação manual. Clicarei aqui em Novo Post para abrir o editor. O título vai ser: Nova ciclovia conecta bairros no centro da cidade. Inserirei o conteúdo do post. Observe que divido em parágrafos curtos e utilizo subtítulos. Isso facilita a leitura no celular e o Google valoriza texto bem estruturado. Redigirei um resumo atraente, que será a chamada exibida na página inicial. Em seguida, adicionarei a imagem de capa, que será exibida na home e no topo do post.
Nesse campo, é possível importar uma imagem do computador ou inserir o endereço de uma imagem da internet. Optarei por importar do computador. Coloco na categoria Notícias da cidade. Definirei o status como publicado e clicarei em salvar. Lembre-se de que o título é fundamental para gerar cliques. Seja claro e instigue a curiosidade. Agora o segundo método, ainda mais rápido. Criar o post utilizando inteligência artificial diretamente por este botão. Clico em Criar post com inteligência artificial. Uma janela é aberta. Primeiramente, escolha a categoria em que o post será inserido. Depois, digita um tema para a inteligência artificial escrever. Vou pedir um bem do nosso nicho. Em seguida, clico em Gerar post. Uma mensagem confirma que o post está sendo gerado em segundo plano. É possível continuar navegando, e quando estiver pronto o sino no canto notifica. É a maneira mais rápida de alimentar o site. Agora, uma das funcionalidades mais poderosas do Jornal Box é a opção de campanhas de inteligência artificial. Ela é responsável por manter o site atualizado de forma automática. No menu localizado à esquerda, selecione a opção Campanhas. Uma campanha é um grupo de conteúdos que se repete. É necessário configurar uma única vez e, com base no período definido, a inteligência artificial produz novos posts automaticamente, com informações validadas e otimizadas para resultados de pesquisa. Existem dois tipos de funcionamento. No modo feed RSS, é possível inserir o endereço de um feed de uma fonte externa e o sistema reformula os artigos com sua própria linguagem. No modo inteligência artificial, ele cria os conteúdos a partir de temas que você fornece. Vou configurar uma campanha utilizando o modo de inteligência artificial para esse nicho. Inicialmente, defino o tipo da campanha. Nesse momento, seleciono a opção de criação com inteligência artificial. Depois, escolha a categoria onde os posts vão cair. Vou colocar na Notícias da cidade. Em seguida, defino o intervalo, ou seja, a frequência com que a campanha será executada. Recomendo manter o status como rascunho no início, para que você possa revisar antes de publicar. E aqui eu escrevo os assuntos que quero que a inteligência artificial cubra, separados por vírgula. A inteligência artificial vai analisar cada tema, coletar os dados e produzir matérias completas, incluindo título, resumo e conteúdo. Salvo a campanha. A campanha foi criada com sucesso. Ela já aparece na lista, ativa e pronta para ser executada automaticamente no período definido. Uma dica útil para quem está começando com o site vazio é o uso do botão Gerar em Massa, que cria uma campanha para cada categoria de forma simultânea. Em pouco tempo, todo o site fica configurado para se atualizar automaticamente. Agora vamos verificar como está o nosso site, em funcionamento. Observe que ele ainda está bastante vazio. Foram adicionadas apenas 2 categorias e 2 posts, para que você compreenda o processo passo a passo. O Jornal Box oferece um recurso para tornar o site visualmente apresentável de imediato. Vou retornar ao painel e importar um conteúdo de exemplo, adequado ao nosso nicho. Retorno ao painel e abro a seção Configurações. Nesta aba Informações, na parte inferior, encontro o botão Importar exemplo de site. Ele preenche o site com um conjunto de demonstração do nosso nicho, várias categorias, dezenas de posts com imagem, comentários e inscritos na newsletter. Clico no botão Importar exemplo de site e espero alguns segundos enquanto o sistema configura o conteúdo. Concluído, o conteúdo foi importado com sucesso. Agora sim, retorno ao site e perceba a diferença. Recheado de conteúdo, com capas nas matérias e muito mais agradável visualmente. A página inicial ficou completa, com matérias em destaque, seções no menu e os espaços de anúncio disponíveis. Vou abrir uma das matérias para que você possa visualizar a página do post internamente. Esta é a página do post, com título, foto de capa e conteúdo completo, tudo estruturado e de fácil leitura. Abaixo, ao espaço de comentários, os botões de compartilhamento nas redes sociais e, ao lado, a barra com os posts mais acessados e os espaços de anúncio para monetização. Ao finalizar, partimos do início para criar a conta, configurar as informações, gerar a logomarca, ajustar as cores e fontes, montar as categorias, publicar posts manualmente e com inteligência artificial, manter uma campanha em modo automático e importar conteúdo de demonstração para tornar o site apresentável. Esse é o resultado final, disponível online. Caso esse conteúdo tenha sido útil, crie seu site agora. O link está na descrição. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos tutoriais. Muito obrigado e até a próxima!